Pessoal, atenção, ó, vamos começar. A gente vai ter aula de mecânica agora. Vou apresentar para vocês o Fabinho, que tem uma escola chamada Mestre das Motos. E ele vai começar hoje o conteúdo de mecânica com uma pincelada, falando das coisas mais básicas. A gente tem alguns vídeos para passar também. E aí a gente tem 1 hora de aula. A primeira meia hora, aula de mecânica, e a segunda meia hora, o Enzo e o Fê vão mostrar para vocês os vídeos que eles coletaram na pista, para falar de traçado e de tudo mais. Alguém esqueceu um capacete aqui? Eu não sei, acho que deve ser um LS2. Se alguém souber de quem que é, eu não conheço. Não sei. Eu acho que... Achei perdido lá. Fala seu pai lá. Caralho, eu já vai comprar aqui na parede. Fala galera, beleza? Eu sou o Fábio Gastaldo, eu sou coordenador da unidade de Jundiaí da Escola Mestre das Motos. Estou na área há mais de 20 anos, como mecânico preparador. Hoje nós temos a nossa unidade de Jundiaí e temos a unidade aqui de São Paulo também, aqui na saúde. Sou ex-piloto de Willy, fazendo manobras de moto. E vim aqui para passar um pouco para vocês sobre mecânica de moto, vocês entenderem um pouquinho sobre a moto. Até mesmo para vocês se entenderem um pouco também em cima da moto, saberem o que está acontecendo com a moto de vocês. E não, no futuro não muito distante para vocês aí, provavelmente vocês vão precisar passar essas informações aí para o mecânico de vocês, ou o mecânico preparador de vocês. Tá? Porque não serve de nada você fazer uma reclamação da moto para o mecânico, né, se você não souber realmente qual que é o problema dessa moto. Se você passar esse problema, né, com a informação errada para o seu mecânico, ele vai agir de forma errada, te prejudicando na pista ao invés de estar te ajudando. Tá? Só um parênteses, pessoal, esse ponto é muito importante, tá? Porque a confiança entre piloto e mecânico tem que ser enorme. Quando o piloto não consegue passar a informação certa, além do mecânico poder ir para o lado errado, tentar resolver de uma forma que não é a certa, porque o piloto passou uma informação desencontrada, quando o piloto não sabe o que está falando, não tem noção do que está acontecendo, e ele fica batendo na mesma tecla, cria um certo atrito ali, o mecânico perde a confiança, então é uma coisa legal de ter. Se vocês olharem os pilotos de fora, eles já aprendem mecânica desde cedo. O cara não precisa virar um preparador, o cara não precisa desmontar a moto inteira, mas se vocês tiverem uma boa noção, vai ajudar muito, sabe? Tanto em questão de motor, como de geometria, de suspensão, de freio, de tudo. Tá? Então, por isso que agora, esse ano, a gente vai ter sempre o Fabinho com a gente, aos sábados, talvez nas etapas de fora da oficina, senão ele vai gravar um vídeo pra gente, mas a gente vai começar a estudar isso muito a sério. Tá? Nessa primeira etapa, a gente vai dar uma pincelada, mas na próxima etapa eu já quero até fazer uma gincana, separar 2 grupos, para vocês montarem umas motos. Vou jogar um monte de ferramenta no chão, 2 times, e cronometrar quem monta a moto mais rápido. Tá? A gente vai fazer esse tipo de coisa. Então, além da prova que a gente tem também hoje no final do dia, é importante vocês prestem atenção. Que prova que tem? Hoje? Então, hoje vai ter uma prova falando de todos os assuntos que a gente já tratou no fim de semana. Tá? Que horas? É na última aula. Você tem compromisso? Não? Não, Eu não vou tem ter problema. esquecido tudo já. Boa. Ó, Fabinho, fica à vontade aí, eu só vou resolver um outro negócio. O Fabinho vai ficar aqui, vai ter uns 20, 25 minutos de aula agora, de bate-papo, tá? Eu quero, assim, Fabinho, pode pôr ordem no negócio, porque se deixar eles inflamam e eu não te deixo falar. Vai. Bom, galera, vou tentar ser meio pessoal nosso de colocar algumas coisas informações na cabeça de vocês, até vocês entenderem o que é mecânica mesmo, né? O que seria todos os componentes. Vocês precisam entender que a mecânica não se resume somente no motor da moto, tá? Então vocês vão ouvir falar muito aqui na nossa área aqui na competição de suspensão, freio, né? Que é essencial para vocês aí na sua pilotagem aí. Claro que a gente vai abordar o assunto motor, porque vocês precisam realmente saber aí, né, vamos dizer assim, bem a fundo aí, ó, parte de motor, né? Como ele funciona, né? Da onde surgiu, como que surgiu, né? O motor de vocês aí, né? A gente falando do motor de seria 160, né? Ele é um motor 4 tempos, ciclo Otto, né? Então, começar a falar essas coisas, Otto, né? O que é esse? O que tem a ver o ciclo Otto, essas coisas? É mais para a gente ter um entendimento mesmo sobre a coisa, mas o legal é a gente ver, né, como são os funcionamentos disso aí, como que faz, né? Vocês começam a ter uma ideia assim, de como que a moto funciona,
né? Como que o motor fica parado ali ligado sozinho? Pensa só, né? Você deu uma partida ali, mas o negócio ficou funcionando sozinho. Se você deixar, ele vai ficar lá funcionando sozinho eternamente. Tá? Então, em testes, né, de motores, né, são elevados, são jogados a rotação máxima e aquele negócio fica ali funcionando ali por horas, dias, meses, anos. Né? Então, vocês imaginem que vocês têm um produto desse na mão, que vocês exigem o máximo dele, né, que vocês estão ali na pista ali agora, vocês, né, às vezes erram uma marcha, né, você eleva o motor a uma temperatura altíssima, né, então vocês vão começar a pensar assim, né, meu? Eu quero que vocês pensem assim, né? A moto é como se fosse vocês, tá? Sintam com você um ser humano, né? Sinta que o motor, ele parece ser um ser humano mesmo. Se você começar a pensar, né? Quando você está com muito calor, isso está bom para você? Não tá. E para o seu motor, como que vai estar? Se tiver um ar-condicionado, sim, até para o motor, né? Você colocar na moto um dinamômetro, né? Para você fazer o teste da moto ali, para você ver potências, cavalaria, ou fazer um ajuste, né? Um acerto da moto ali, tem um ar-condicionado ali também. A moto não pode chegar, ela tem uma temperatura ideal. Ela é para o motor, né? Radiador, ventoinha. Radiador, Isso, exatamente. O motor refrigerado a água, que no caso não é a situação de vocês, o motor de vocês é refrigerado a ar. Então pensem só, vocês não têm um ar-condicionado, ok? Na hora que você está sentindo calor, você faz o quê? Você vai atrás do vento, né? Ok? O motor de vocês é a mesma situação. Então, vocês ficarem com a moto parada muito tempo, sem ventilação ali, está sendo bom para o seu motor? Não, né? Seu motor com uma temperatura altíssima, na hora que você está na pista, isso é bom para o seu motor? Não, né? Então, você tem uma temperatura, né, que vai ser uma temperatura ideal para o seu motor, que ele vai ter o seu melhor desempenho. Até mesmo vocês na mesma situação, tá? Se você estiver treinando numa academia, alguma coisa do tipo, né, você vai ter uma temperatura do seu corpo que você vai estar com o seu melhor desempenho. Então, para vocês na pista ali é a mesma coisa. Você ficar muito tempo ali dentro do macacão, sair suado, né, que você estava ali transpirando pra caramba. A hora que você sai para a pista, você sai confortável, você sai saudável. Não sai. Enquanto você não tiver essa ventilação, se tiver, né, você refrigerar, você não... Eu sabia que o motor ele é o inimigo dele mesmo? Por quê? Porque ele se quebra. Ele se quebra? Na verdade não, né? Na verdade o motor ele não se quebra, mas né? Legal, tá? Ele não se quebra, como eu falei, assim, o motor, se ele tiver uma... Eu estava falando para vocês, principalmente hoje com a injeção eletrônica, né? Que você tem todo o monitoramento do motor ali. Se esse cara ficar funcionando, né, 24 horas por dia, 365 dias por ano, né, numa rotação, né, fixa ali, saudável, sendo feita a troca de óleo e abastecido ali a todo momento, esse motor ele é eterno, tá? Por que isso? Porque o óleo, tá, que é um assunto que a gente vai abordar mais pra frente, né, o óleo ele está fazendo qual a função dele dentro do motor? A gente fala lubrificar, mas geralmente a gente pega aí uma bicicleta, uma corrente da moto e você passa um óleo na corrente ali. Ah, está lubrificando. Sim, está lubrificando, ele não deixa oxidar, né, a peça, né, e ela fica ali mais molinha, vamos dizer assim. Mas dentro do motor a função do óleo é muito mais do que isso. Tá? O óleo ele se torna, né, nós temos ali a pressão de bomba de óleo, né, a bomba de óleo ela trabalha, a função dela é criar uma pressão desse óleo dentro do motor, ok? Então o que acontece? Essa pressão de óleo faz com que o óleo ele forme, né? Ele não é que ele faz uma camada protetora na peça, não, ele ocupa um espaço entre uma peça e outra. Tá? Então aproximadamente, né, vamos dizer assim, nos motores mais convencionais, a sua vida útil, né, do seu motor se perde 70%. Tá? Então você acaba usando aí na vida útil do seu motor 30% dele. Por que só esse 30%? Porque esse 70% vai na partida. Porque quando você dá a partida no motor, ele não tem pressão de óleo. Até esse óleo chegar ali e ocupar esse espaço, as peças estão se tocando. Tá? Então pensa só, se você pegar qualquer coisa que você pegar na mão agora, um pedaço de plástico, uma caneta, ficar esfregando uma na outra, um pedaço duas tampas de caneta e ficar esfregando uma na outra. Essas peças não vão criar um desgaste, não vão se machucar? Vão, vai. Se você pegar a sua pele e ficar esfregando, né, nela aqui, você não vai acabar se machucando? E se passar um óleo? Se você passar um óleo, ele vai ajudar a prevenir. Mas se você continuar esfregando, ele não vai sair? Ele vai sair. Ele vai sair, tá ok? Agora, se você tiver uma pressão de óleo, tá? Quer dizer o quê? Esse óleo vai formar uma camada entre uma pele e a outra. Elas nunca vão se tocar. Enquanto o óleo tiver com pressão ali,
nunca vai se tocar. Então essa peça nunca vai ter um desgaste, porque não tocou uma na outra. Tá? Então por isso que até em algumas categorias, né, principalmente nas maiores, né, a parte do óleo é uma coisa que os caras conseguem desclassificar um piloto. Tá? Pelo tipo de óleo que ele está usando. Por quê? Esse mesmo óleo que ele está protegendo, ele também ajuda a ter vamos dizer assim, um deslize melhor. Eu vou tentar falar de uma linguagem mais simples possível para vocês, tá ok? Tá, vou tentar ser muito técnico não, senão né, acaba vocês não entendendo, tá? Então, essa viscosidade do óleo, essa qualidade do óleo faça que o motor ganhe potência. Aí imagina só, né, vocês estão aqui, todos vocês competem com a mesma moto, né, a mesma qualidade, vocês têm o mesmo equipamento, né? Aí um de vocês, né, vamos dizer assim, que consiga burlar o regulamento, coloca um óleo de melhor qualidade e sua moto tem mais potência. Isso aí é justo? Sim. Não. Né? Sim, se for comigo, não se for com os outros, né? Exatamente. É, exatamente. Tá? Sim. Mas Então por isso que a moto de vocês são todas... Oi? O piloto foi inteligente. Não, ele não foi inteligente. Ele tentou ser esperto, mas ele está roubando. Né? Isso aí, né, não é justo com ninguém, né? Indiferente da situação da categoria. No MotoGP as pessoas ficam pensando, nossa, Não, então, mas o óleo, você pode ver lá que todo mundo usa o mesmo. O combustível, todo mundo usa o mesmo. Justamente para não ter isso assim. Tá? Então, assim, o MotoGP você abastece a moto com o combustível do autódromo. Você não traz de casa, você não passa no posto de gasolina e abastece. eu achei O combustível que do na autódromo. MotoGP, como eles são patrocinados com vários, tem Tudo, Repsol, aí eu achava que ia de cada equipe. Não pode. Combustível. Algumas categorias, às vezes, eles fazem alguma coisa do tipo, mas para desenvolver isso aí. Tá? Então existem categorias aí que são feitas para desenvolver. Uma categoria que o combustível é a álcool, por exemplo. Uma categoria que o combustível é a gás, né? Para desenvolver essa tecnologia para os veículos irem para a rua. Ô, tio, Tá. Qual que gasta mais, álcool ou gasolina? O álcool. Você precisa de mais álcool para causar a combustão. Tá, ok? Consequentemente, você precisa criar também um pouco mais de taxa de compressão dentro do motor para conseguir causar essa combustão. Porém, o álcool ele é menos poluente, ok? E ele refrigera melhor o motor, ok? Como ele suporta mais, né, essa temperatura, né? Então, seu ponto de ignição, né? O seu que a gente fala sobre. Oi? O funcionamento do nitrometano e metanol não faz dentro do motor. Você está querendo muito a fundo. Isso aí é altamente cancerígeno, faz muito mal, tá, ok? Porém, sim, existem competições que são liberadas isso aí, né? Mas para quê? Para que os motores cheguem ao seu limite, né? Então, exatamente, metanol, nitrometano, tá? Eles estão usando já proporções absurdas desse tipo de combustível, né? Mas são combustíveis que você não vê o fogo, se ele está pegando fogo, né? Se ele cair na pele, dependendo de onde for, ele te cega, ele te dá um câncer de pele, tá? Então são coisas que em competições assim, regradas igual a questão de vocês aqui, isso aí, né? Imagina só, né? Se a gasolina que vocês estão usando ali cair na pele de vocês, dependendo da pessoa, pode ter alguma reação por causa da própria pessoa. Existem pessoas que têm alergia mesmo a gasolina, a óleo, qualquer coisa assim. Oi? Eu tenho uma vizinha, né? Assim, que era assim. Aí o meu pai foi colocar gasolina, tirava. Ele sem querer engoliu a gasolina. Você dá uma limpada no intestino. Eu já tomei gasolina. E aí, gostoso? Coloquei, Você ficou mais potente? Está correndo mais? Isso aí, todos vocês, em algum momento, vocês vão tomar um bolinho de gasolina. Isso aí vai ser natural. Tá parecendo um pouco. Claro. Principalmente quando o cara vê o cara pegando a mangueira, vou tirar o combustível, o cara puxa e tira o combustível lá. Hoje em dia a gente tem ferramentas para isso aí, super simples, né? Mas o cara quer lá, ouvir fazendo, todo mundo faz, aí você vai lá e puxa. Dependendo da pessoa, dependendo da pele da pessoa, queima a boca, tá, meu? E aí é complicado. Aí dependendo da pessoa, que eu não falei. Se tem uma alergia a alguma coisa, o negócio vai muito mais além aí, tá ok? Sério? Sim, senhor. Muito perigoso. Combustível é algo muito perigoso. A gente, indiferente dele. O óleo mesmo, que a gente acha que ele é muito inofensivo, ele também causa essas mesmas coisas. Vai depender mesmo da pele de cada um. Cada um aqui tem um Também organismo. depende do topo de cada um. Oi? Também depende do topo de cada um. É o uso mesmo, é a pele de cada no high pessoa. side. O Léo, né? Que caiu de cabeça no high side. Estourou o capacete. E o Enzinho que quase levou no high side. Só que o Enzinho conseguiu dominar o high side. O Léo já Cada um. pega assim, ó.
Então a gente vai falar sobre isso aí, né? Como nós falamos aí do álcool, da gasolina, vocês vão entender um pouco a hora que estiver falando sobre a hora da combustão, né? Que tem um momento correto para se causar essa combustão. Né? Porque imagina só, vocês fizeram uma partida no motor, né? Vocês apertaram um botão lá no caso de vocês, lá super simples, o motor virou, né? E aí se foi causada uma centelha, né? Que isso causa a tal da combustão. Tem um monte de gente daqui também, não tem as partes. Tem um monte de gente aqui também que liga um monte de... Cara, vamos lá, pra quem faz isso aí, ó, só uma coisa pra vocês, vocês já pegaram assim, ó, passou sua noite, relaxado ali, dormiu, tranquilo, né, no bercinho de vocês lá, todo mundo tá no bercinho ainda aqui, né, não é? Não, já tirou a guardinha pelo menos do lado, já? Não, mais tranquilo. Vocês já acordaram, pulou da cama e saiu correndo? Já. E aí? É horrível. Você hã? É horrível. É o que você faz com o seu motor quando você faz isso aí. Tá vendo? Só pra vocês verem, né? Como os fabricantes, né? Como a Honda é eficiente nisso, né? Alguém fez isso aí com a moto hoje e ela quebrou? Não. Não. Alguém que fez isso hoje já fez outro dia também? Eu já fiz. Alguém que fez isso hoje e fez outro dia vai fazer de novo? Vai falar que não vai? Vocês vão fazer. O bololô, dandam, papapá tá na moda, né? A galera fica tirando um monte de giro. A hora que acaba a corrida aí pode, né? Né? hora que acaba dessa Ó, imagina só, a hora que você acabou de correr, você correu. A hora que chegou no final, você ganhou. Você corre mais. Nossa, você quer morrer. E aí, é saudável pra você? Sim. É o que você tá fazendo com a sua moto. Então entende, assim, é comum a gente na comemoração, no calor né, que você tá comemorando, tá feliz, tá contente, é comum todo mundo fazer isso aí, tirar de giro, zoar, queimar um pneu e tal. Mas saibam que não é saudável, né? Só que assim, enquanto isso, né, você não sente isso diretamente, você vai fazer. Mas quando você souber, ó, eu tenho uma próxima corrida hoje à tarde. Não vou fazer. Eu ganhei a primeira. E se eu fizer isso e meu motor quebrar? O que aconteceu? Eu só precisava de mais 5 pontos para ser campeão esse ano. E eu quebrei minha moto. E agora? Aí o mecânico ali se tornou seu melhor amigo, né? Aconteceu comigo. Você vai beijar os pés dele e vai pedir pelo amor de Deus, e é o que muitas vezes acontece, né? Mecânicos às vezes viram a madrugada ali para poder colocar aquela moto para funcionar para você competir naquele momento. Sabe o que aconteceu comigo uma vez em 2021, dezembro, dia não sei quantos? Antigamente, né? Antigamente, bem. Na última etapa, né, eu tava disputando título. Aí. Não, 2021. Aí eu tava disputando o título, né? E aí eu fui na hora da largada, na hora da volta de apresentação. Aí eu vim, larguei, na reta oposta, meu moto pagou, começou a falhar. Aí veio falhando a pista inteira, eu entrei pro box em vez de largar. Aí todo mundo largou, aí eu já, pô, ou você vai perder a corrida. Aí eu falei, não tem o que fazer, aí eu fui, com a moto falhando. Aí caiu a Alice e um monte de gente, aí deu bandeira de chuva vermelha, porque começou a chover. Aí, nossa, aquilo foi minha sorte. Eu entrei no box. Foi muita sorte. Aí os caras descobriram o defeito, eu fui andar e perdi o jeito. Tudo bem. Mas existe uma frase muito comum, né? Que a corrida só acaba Ainda bem que a Alice não tava ajudando e aqui só na bandeirada. Então a gente vê vários vídeos aí, principalmente do Superbike e tal, que às vezes o cara vai comemorar antes. Hoje o cara vê uma bandeirada e tira a mão e já acha que acabou a corrida. Né? Nossa, belíssimo dublê. Então imagina só, se com esses caras já acontece, imagina com nós meros mortais, né? Tá? Então entendam, né, meu? Tá. Uma coisa que vocês têm que ter, né, tanto quanto o respeito com a moto, respeito com o motor, tá? Porque aquele ser ali é o que está te proporcionando tudo isso, né, meu? Temos que ter a disciplina também, tá? Regularidade, né? Não só no seu dia a dia, mas com a moto também, tá? Você tem que saber cuidar dela. Por isso que a gente está passando essa parte de mecânica para vocês. Para você olhar para sua moto e falar, pô, cara, eu preciso deixar ela legal, ela tem que estar em ordem. Não vou mais parar a moto e jogo na parede, né? E derrubo. Porque é um manete que entortou um pouquinho. Oi?
Pessoal do cartódromo, né? Então aquele manete que entortou um pouquinho, vocês vão entender depois, você perde um pouquinho mais de curso da embreagem, entendeu? Aquele guidão que entortou um pouquinho, depois de várias voltas na pista, vai te dar uma dor no braço, entendeu? Então são detalhes que você mesmo vai começar a cuidar, tá? Mas por si próprio, você vai ver que é bom para você, é saudável para você, e você, quanto mais, né, quanto mais únicos vocês ficarem, né, você e a moto, né, melhor vai ser. Já estourei meu motor 3 vezes da minha moto de treino. Olha lá, tá vendo? Às vezes é falta de cuidado seu, às vezes é falta de você passar pro mecânico a informação. Não, mas não sei como se eu tava andando, porque lá a moto não tem muito em alto nível, ela limita bastante. E aí eu tava indo na reta, aí ela limitou lá, já travou assim, eu segurando, aí ela travou. Às vezes ela já estava te passando um sintoma, sabia? É. Às vezes quando uma pessoa ela não está bem, você precisa conversar com ela, precisa ouvir ela. Né? Então às vezes você pega a sua moto assim, você pega a sua moto e fala, tá um barulho estranho, tô sentindo ela tá dando uma oscilada, alguma coisa. O que ela tá fazendo, né? Claro que não da mesma forma que a gente, né? Não é que ela esteja realmente avisando, ela não é um ser humano, mas o motor tá te dando um sinal, né? Algo não está certo, algo não está legal. Exatamente. Mais ou menos por aí. Ok? Então começa a entender isso aí pra falar. Porque eu tava treinando no motor quebrou todo o motor. Aí o pai dele fez. E ficou bom? Não é. A experiência foi boa de quebrar o motor ou não? Foi legal. Gente, é assim, não, mas a verdade é assim. Ó, galera, até o que ele falou aí, é até importante vocês entenderem. Ele falou que ele já quebrou o motor, Qual que é o seu limite? Qual foi o seu limite na pista hoje? Quem caiu aqui? Quase, 2 vezes. Hoje não. Você já sabe qual foi o seu limite, não sabe? Eu caí ontem, quebrou o Né? capacete. Então, é a hora que você já sabe o seu limite. Né? O motor, quando você quebra você tem um entendimento sobre isso aí. Às vezes você percebeu o tipo, né? Que ele falou assim, eu tava cortando, daí eu travou do nada. Tipo assim, às vezes não tava nem cortando, era o motor falhando, entende? Mas ele já tem esse som, né, na cabeça dele. Então, quando for acontecer isso de novo, pode ser que ele não deixe acontecer. Porque deixar quebrar mesmo é o maior prejuízo. Você conseguir, né, que pare fazendo barulho, mas que não quebre, não chegue a quebrar, é a melhor coisa. Então, às vezes, vale a pena você parar a moto, né? Você está na pista, está correndo, está competindo, né? Você está ali correndo, você está competindo. E você começa a sentir que o motor está para quebrar, não vale a pena você, às vezes, tentar terminar a corrida e quebrar esse motor. Às vezes vale a pena você, né, se você falar, falta uma volta, poxa, eu vou arriscar tudo, né, eu vou tentar lá, mas, poxa, estou na metade da corrida. Esse ano agora, o Felipinho da Garden Passeio, que é um mercado, do Risadinha, a moto dele estava com problema e ele e o pai dele começou a conversar, tipo, em pista, porque a moto não estava boa e começou a falar, o pai dele, anda devagar, você precisa chegar entre os 10. Ele chegou em 9. E aí a hora que ele passou na bandeirada, a moto desligou. Foi mesmo. Tá, então assim, ele tirou o pé, até na Fórmula 1 mesmo, a gente, na MotoGP, vocês veem que os caras falam isso aí, né? Passa pro cara um código, alguma coisa, por quê? Pro cara aliviar a mão, mudar o mapa, né, da moto pra moto, né, diminuir a potência, pra quê? Pra que o combustível chegue até o final, pra que o motor chegue até o final, por quê? O importante é pontuar, né? Se é 1 ponto ou 10 pontos, né? Porque o 0 é 0. E o 0 menos um motor é muito pior, né, meu? Tá? Então, nessas categorias, por exemplo, os caras têm quantidade de motores por ano. Então, você também não pode sair e quebrar um motor por corrida, né? Senão vai faltar um motor pro final, né? Tá ok? Então, são coisas que vocês vão aprendendo com o tempo, vocês vão se entendendo. E é o que eu falei, comecem a ouvir o motor de vocês, né? Até mesmo por causa de troca de marcha e tudo mais, vocês vão sentir a hora que ele tá legal, pô, agora é a hora de eu fazer a troca de marcha, pô, é aqui que ele tá cada vez mais saudável. Não, segura aí, tampa aí, quem quer aqui de banheiro? Eu. Oi? Não, segura aí perto, faz alguma coisa aí. Tentei Caraca! Mais 5 minutos. Botar o nó. É mais 5 minutos, aguenta mais 5 minutos? Aguenta. Porque se fosse uma corrida, você ia fazer o quê? Hã? Tem um vídeo do Valentino Rossi que ele para e ele vai no banheiro, é isso? O João deixa. Já viram essa? Já tem, o do Valentino Rossi. Não, eu sei. Mas é uma chuva diferente. Eu sei. Não? Você tinha pista. Ele deixou numa caixinha, não foi não.
que fez pior do que o xixi no macacão. Ah, não treina só para aí. Antes da largada ainda. Mas ele ganhou a corrida. Não cheirou bem a corrida, mas... foi boa. Ah, eu já vomitei antes da corrida. Pô, O Léo tava o fedendo. que tava te fazendo mal, você botou pra fora. A moto vai acontecer alguma coisa do tipo também. Tá? Então às vezes vai sair óleo pelo respiro do motor. Às vezes tinha muito, colocaram demais. Então nós temos um respiro no motor justamente para isso aí. No treino, tava fedendo muito. Não tem problema. O que o gambá faz para espantar os inimigos? Entendeu? Vai. Você quer me passar, você vai ter que aguentar, Não, irmão. mas eu fiquei tão forte que Às vezes é a estratégia dele, tá vendo? Tá? Então a gente vai falar muito sobre isso aí, tá? Como a gente tinha falado até do combustível, né? A combustão a gente vai falar, né, sobre a pré-ignição, né? Que um combustível ruim pode causar a quebra do motor de vocês, que é justamente uma temperatura elevada ali no motor, né? A hora da centelha na hora errada. Tá? O ciclo Otto, que é o motor que vocês trabalham, ele é chamado ciclo Otto pelo nome de quem inventou esse motor. Qual que é a melhor gasolina para moto de corrida? Cara, aqui no Brasil nós temos a Pódio, né? Tá? Seria no momento. Só que assim, o problema do nosso país é a adulteração, que até mesmo o Pódio pode estar adulterado. Então, né, é um pouco complicado aí. É o dono do posto que vai dizer se a gasolina é boa ou não. Tem como fabricar uma moto que anda com água? Tem, isso aí é muito comum. Caraca! Tá? A única coisa é que é um combustível, né? A água, ele não é um combustível. Porque não vai ter faísca, né? Porque o combustível tá. Não, mas a questão é essa. Não, mas o motor a diesel também não tem faísca. Ele causa a explosão a combustão, na realidade, pela pressão. Tá? Então muita coisa explode pela pressão, não precisa ter fogo, não. Só que a questão é o seguinte: a água, né, é algo que nós precisamos para sobreviver. Né? Então não é muito legal a gente usar a água para funcionar a nossa moto, né? Porque. E aí? Só que gasta E se acabar a água? sem beber e sem pôr gasolina na moto. Então por isso que não é um combustível. Podemos dizer que a água não é um combustível assim, né, muito interessante de se utilizar para. Ou se acabar a água, a gente bebe gasolina. Aí você morre, eu quero ver. Então, que funciona, existe muito, tá? Tem a vapor, né? Vapor de água. Eu achei que eu tinha ficado cego, a gasolina caiu no meu olho, aí meu olho ficou vermelhão, não consegui enxergar nada, tá tudo embaçado. Água e sabão, lavar direitinho, sabonete, que passa. Caraca, vou lavar o olho e sabonete? Senhor, água, sabão. Vai lavar o Léo, carro. fala de novo da Alice. Tá? E se persistir, médico, né? Já logo de. Vocês vão ver que essa parte que a gente estava falando da combustão aí, o pistão chega a furar, a quebrar pedaços. Eu já vi um pistão que ele tava pela metade dele. Sim, eles chegam a derreter assim, ó, dentro do motor. Eu não lembro se era cabeça, eu não tava errado. Tinha pedaço faltando assim mesmo. Né? Mas era de moto grande, certeza. Não, mas mesmo moto pequena. CG mesmo fura o pistão, quebra. Né? A gente tem algumas peças, depois eu vou mostrando pra vocês, né, no decorrer das etapas, eu vou trazendo as peças pra vocês. Eu trago alguma coisa quebrada pra vocês, alguma coisa de um material legal de titânio, né, pra vocês verem a diferença de pesos e tal, que vocês vão ver que, depois que vocês vão evoluindo a categoria, vocês vão ver que as motos vão também evoluindo, né? A Honda, a tecnologia da Honda, né? Ela usa uma tecnologia na moto de vocês e usa uma outra tecnologia numa R, por exemplo, né? A minha moto, eu tava rápido, né? Aqui eu fui na zebrada, eu fiquei em pé, a minha moto me jogou pro lado. Deve ser fácil pra moto te jogar. Você vai conseguir. Você tem ideia de quanto sua moto tem qual é a força que sua moto tem? A moto que você tá andando? Vocês têm ideia aqui? 160. 160 o quê? 150. Não deixa eu CG 160. 160 o quê? O que é a cilindrada? Você vê que a cilindrada ela é medida de centímetros cúbicos, né? Então o motor de vocês, eu não tenho um copo descartável aqui, mas se vocês pegarem um copo descartável ali, você vai ver que no fundo dele está dizendo quantos ml ele tem. Então geralmente ele vai estar ali uns 180 ml. Aquele carinha ali, daquele tamanho, aquela quantidade de ar e combustível ali, que vai ser comprimida no motor de vocês em torno de 11 vezes, ela vai gerar essas 160 cilindradas aí. Ok? 160 ml. Exatamente. 160 cilindradas
tá? É exatamente 160 ml, tá, ok? Comprimido em torno de 11 vezes que é a taxa de compressão de um motor de vocês. Isso gera força em torno de 12 a 13 cavalos. Vocês já tentaram segurar um cavalo? Não. Imagina 12. Nossa, eu ia falar. É a força que a sua moto tem. Ela tem força para te jogar longe? Tem. Tem, né? Ela me jogou ontem. Então depois a gente vai passar vídeo sobre isso aí, vocês vão ver. A cilindrada ela é calculada, né, com o curso do virabrequim e o tamanho do pistão, tá? Então o tanto que o pistão sobe e desce, mais o diâmetro dele vai ser o que vai ser o cálculo dessa cilindrada. E é engraçado a gente pensar nisso aí, que é tão pouquinho, né, os 160 ml para gerar tudo isso aí que vocês têm embaixo de vocês aí. Agora imagina só uma moto 1000 cilindradas, 200 cavalos. 220 cavalos. 247 cavalos. 147. Oi? Quantos cavalos a MotoGP? MotoGP eu acho que está gerando em torno de 250 cavalos, se eu não me engano. Não posso estar falando besteira, mas deve ser por aí. Só que tem uma diferença, tá? É o seguinte, entenda uma coisa. Você ter a cavalaria não quer dizer velocidade, ok? Ela é relativa a isso, mas você tem peso, tá? Então, são cavalos potentes, tá? Então, assim, você ter 1 tonelada e 250 cavalos é uma coisa, você ter 150 quilos e os 250 cavalos é outra, tá, ok? 21 quilos e 14 cavalos. Isso faz diferença. Só que assim, tá? Galera, o peso faz diferença para sair, mas te ajuda dependendo da situação numa curva, te ajuda numa frenagem, te ajuda na tração. Não adianta você ter muita força e não ter tração, tá, ok? Então, suspensão e freio, por exemplo, que é um assunto que a gente vai abordar logo, porque é ciclística, né? É muito significativa essa informação, porque você pode ter a potência que for, mas se a roda não tocar no solo, não sai do lugar. Ontem eu fui sair, desde que a moto é forte, eu soltei, a moto subiu, que você soltou uma vez. Então, ele soltou de uma vez, ele soltou alguns cavalos de uma vez só. Eu tava treinando no Orlando, treinei Orlando, faz tempo. Eu acelerei tudo, soltei o drive. Eu vou dar uma aula de William pra vocês, então, pra vocês aprenderem a controlar. Vocês vão ter uma Mas foi dar bem isso. Um piloto de arrancada, né? Geralmente os veículos têm um controle de tração. Vocês também no futuro, nas motos mais potentes, vocês vão ter esse controle justamente para a moto não empinar. Mas tem vídeos tambem, né? Aqui mesmo em Interlagos, os caras saindo com a moto, por quê? Esqueceu. Como que Não funciona o ativou. controle de tração? Ele não deixa a roda patinar. E tem como fazer uma improvisação de controle de tração numa CG usando o freio traseiro? E ficar batendo assim, ó. Então, esse é um controle de tração mecânico. Ou vamos dizer assim, né? Se eu Humano. tivesse feito isso, Humano. eu não teria. Tá? Se você tiver um controle de tração humano, que é o piloto, você consegue. Aí sim. Né? Porque antigamente não, né? Antigamente que eu digo não é muito tempo lá atrás não, tá? Era assim que os pilotos controlavam a moto, né, meu? Era o piloto. Era no Não braço. tinha controle de tração, não tinha Imagina você freio comprar ABS. uma MotoGP e Tá, mas é aí que antigamente se tinha muita. eu tô dando uma highside, imagina que MotoGP. É isso aí que antigamente se tinha muita diferença entre pilotos, né? Porque o piloto que tinha mais controle com isso aí era o cara que, né? Tem pilotos, se vocês observarem o MotoGP, tem piloto que tem freio traseiro na mão. O Veríssimo. Então os caras para poder, né? Pra ter a tocada. Então, tem alguns que tem um problema e tem alguns que tem mesmo justamente para poder ter uma melhor tocada. Algumas categorias liberam esse tipo de coisa. Mas já começa a trabalhar o seu controle de tração já. O que é o sensor de controle de tração? Só para vocês entenderem um pouco. Vocês têm uma roda fônica, um disco, com vários, né, vamos dizer assim, pode ser vários furos ou vários calinhos, né? Tá? Então você está vindo na avenida ali, tem aqueles vários olhos de gato ali, não tem no meio, assim, pra você não mudar de faixa? Né? Então, por exemplo, cada um daquele ali é um sensor, tá? Então se por um acaso você pular alguns sensores de uma vez só, essa informação vai lá para o gerenciamento, para o módulo de injeção da moto. E aí ele entende que o quê? Passou muito rápido. Então freia porque ele passou rápido. Tá, ok? Só que isso aí em nanosegundos. Tá?
Então, o gerenciamento, a injeção eletrônica, toda a eletrônica da moto ajuda muito a gente no nosso dia a dia. Porém, vai deixando a gente também mais, né? Então, a hora que você pega algum outro veículo que não tem esses equipamentos, né? Tá? Então, às vezes o cara tá aqui andando com a moto super esportiva, super completa, com todo esse gerenciamento, e aí você coloca o cara para andar no cartódromo lá com uma Twister carburada lá. É eu na vida, cara. Aí você acaba com a vida do cara, porque daí ele já perdeu todos esses... E aí ele tem que voltar lá atrás, onde ele tinha que usar todos esses... Aqui ontem, no Highside, minha moto vazou no vídeo. Então, foi na frente. Aí agora a moto tipo tá também, sei lá, vai, tô insano. Então, Aí eles vão trocar a moto. essa que é a parte, né, meu? Sei lá, tá muito estranho. Não, né? eu sei explicar certo. Só que... Então assim, o mecânico, tá? Ou vocês aí no caso, vai ajudar muito vocês no seu dia a dia justamente fazendo isso aí, tá? Eu não sei, vocês não devem ter ouvido falar do Otávio Lucchini, né? Mas era um piloto jovem, Otávio Lucchini. Da época da CG ainda vareta, hoje ele anda lá fora. E eu fui assistir um treino dele com o pai dele, né? Na época que eu ainda estava fazendo meus cursos de preparação e tal. E aí eu olhando ele na moto, ele em primeiro, né? Largamente em primeiro, tranquilamente, né? Isso aí no cartódromo de Itu. E aí eu vi que a moto dele balançava muito a traseira, e aí eu comentei com o pai dele, ele falou assim, nossa, cara, a suspensão traseira dele deve estar ruim, né? Ele falou, cara, já tem uns 4 meses que ele tá reclamando pra mim que a moto dele balança e ele não sabe o que é. Então imagina só, ele já estava correndo com a moto desse tempo, né? Perdendo de ganhar eficiência na competição, perdendo, né? Deixando o melhor tempo, exatamente, correndo um risco de vida, né, meu? Porque ele não sabia passar o problema na moto dele, né? E eles não tinham um mecânico para mexer diretamente na moto, era um mecânico de uma oficina convencional que eles levavam a moto fazer manutenção normal, porque como era uma competição que a moto era sua, né? Então não era igual vocês hoje têm uma equipe, né, que cuida das motos todas igual, né? Então as motos vocês são tratadas da mesma forma, tudo certinho. Lá não, quando era corrida de CG, cada um tinha a sua CG e aí tinha até o problema de burlar regulamento, todas as coisas aí que os caras faziam aí no meio do caminho. Mas tinha isso aí também, tinha muito piloto bom que não andava na frente porque o equipamento estava ruim. E aí jovem igual vocês, né, vai passar como essa informação para o mecânico? Né? Principalmente um mecânico que não era um preparador, um cara que nunca veio numa pista, nunca assistiu uma corrida, nunca competiu, nunca participou de nada, como que ele vai acertar a moto para você? Minha moto tá ruim, minha moto tá balançando, e agora? Né? Sei lá, carnaval, às vezes ela ainda tá no ritmo, né, meu? Entendeu? Tá? Mas é coisa que vocês vão ter que começar a identificar, você vai poder chegar e falar pro seu mecânico, falar, meu, tô ali, eu percebi que tal lado tá assim, tal coisa tá assado, né? Quando eu saio da curva a moto chacoalha, né, meu? Tá? Então, assim, são coisas que quando você é direto, você consegue passar informação direta. A Samara Martens, não sei se vocês conheceram também, corrida de Kawasaki, a gente estava numa corrida aqui, e aí ela terminou a bateria dela, né, e ela precisava chegar em primeiro, Samara Martens, tá? Samara Andrade. E ela saiu dela, a gente viu que o tempo dela não estava o tempo mesmo que ela baixava, né? E ela chegou reclamando, falando, né, minha moto, né, está distracionando, né? O mecânico já entendeu que o problema dela era a suspensão. Ela tinha muita potência, o motor estava muito bom, a moto era muito boa de saída de curva, mas quando ela saía da curva ela ia dar a mão, a moto distracionava. E é que eu falei para vocês, se o pneu não estiver grudado no chão, você pode ter a potência que for que não vai ir, né? Eu andei de 1000 a última vez. Não na pista, né? Eu também, assim, um Gol 1000. Aí, eu andei só de primeira. E eu dei a mão assim, aí eu vim acelerando assim, ela começou a patinar assim. Aí eu cheguei a mão aqui comigo. E às vezes você nem percebe. Tá? Que nem falou assim, a moto chegou apertadinha. Mas às vezes você está acelerando e você não está sentindo a moto patinar. E aí que é o perigo, tá? Enquanto quando você sente, você percebe, é o que você fez, você tira a mão. E quando você não percebe? Mas ela patinou, a CG patinou comigo, eu tirei a mão, ela pediu o que eu faço. Tirou a mão de uma vez, né? Foi o Vladimir, o pai do Edinho, velho. Oi? Tá, beleza. Tá joia? Galera, demos 40 minutos aqui já de aula. Depois na parte da tarde a gente vai pegar mais um pouco de conteúdo. Eu vou pegar algumas peças para mostrar para vocês, um pistão, né, um comando de válvulas, para vocês, né, começarem
A ver o que são essas peças aí, né? Talvez algum de vocês já tenham até visto, mas eles nem pegaram na mão, se nem derrubaram no chão, ainda não derrubaram. Tá? Para ter um pouquinho de entendimento. E se tiverem perguntas, eu vou estar aí o dia inteiro, tá? Em todas as etapas aí também, tá? Posso ajudar vocês também com a moto, tá? Se falar alguma coisa também, vocês não precisam passar tudo direto para eles e falar, me mostra assim, tá assado, quem sabe eu dou alguma dica para vocês, eles começam a dar uma ajeitada, beleza?